mas também a cidade através da vida desses homens e mulheres do Senhor. Nós te damos graças, ó Pai, por cada ministro aqui também da sede, pastor Tarcísio, pastor Petrônio, Rogério. Ó Deus, quero colocar minha vida diante do Senhor também, que o Senhor possa estar nos dando sabedoria, Deus, para poder sermos fiéis ao Senhor e para poder conduzir o teu povo, ó Pai, de modo que esse povo venha agradar-te. Nós te damos graças, ó Deus, nessa noite, porque nós sabemos a quem temos orado e sabemos que o Senhor é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, por cada momento que o Senhor tem nos dado neste dia, mas principalmente por esse momento, ó Pai, onde podemos aqui com os nossos irmãos, aqui neste local, mas também em cada casa, orarmos ao Senhor, ouvirmos a Tua voz, ó Deus, louvarmos ao Teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, te louvamos e fazemos isso em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém. Amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor em Salmos 86, versículo 3, nos diz: compadece-te de mim, ó Deus, pois a ti clamo de contínuo, continuamente. É o salmista orando, intercedendo ao Senhor, pedindo que o Senhor seja compassivo para com ele. Meus irmãos, nesse momento eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma pequena reflexão fruto do meu momento devocional com o Senhor. Eu tenho um compromisso e uma necessidade como cristão de todos os dias buscar compreender a vontade do Senhor por meio da sua palavra e em submissão ao seu Espírito, porque entendo que para a vida do cristão o relacionamento com Deus é essencial. E desses encontros eu queria compartilhar com os irmãos um texto que li da carta de 2 Pedro, o capítulo 3, versículo 18, e queria brevemente compartilhar com os irmãos aquilo que me edificou durante a leitura e meditação desse texto. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, no momento em que escreve essa carta, vivia talvez na história do cristianismo o momento mais tenso de perseguição aos cristãos. O momento em que muitos cristãos foram jogados, queimados, jogados aos leões nas arenas, porque eles eram cristãos e eles não se curvaram diante da vontade de Roma, que dizia que o imperador era o Deus, ou que você deveria reverenciá-lo como Deus. E o apóstolo Pedro escreve, e é muito belo o que ele escreve, principalmente nesse cenário tão difícil para aqueles irmãos. Crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Quando li a primeira vez essa frase do apóstolo Pedro, concluindo a sua segunda carta, fiquei extasiado, porque em meio a tanto sofrimento, não só a perseguição ao cristianismo, mas as heresias daquele tempo, muitos falsos mestres que se levantaram dentro da igreja para poluir, para confundir a cabeça daqueles irmãos cristãos genuínos, mas também a própria luta do cristão, que é a luta contra os desejos da carne, contra as ciladas do diabo. E quando o apóstolo Pedro conclui a sua carta dizendo: crescei na graça e no conhecimento, ele dá uma ordem
a esses irmãos do Novo Testamento, e ele tinha como objetivo encorajar esses irmãos diante dessas dificuldades, diante dessas adversidades. Pedro tinha como objetivo lembrar a esses irmãos da grande riqueza espiritual alcançada em Cristo. Toda a carta, tanto a primeira quanto a segunda, os irmãos depois poderão verificar, nós poderemos enxergar o apóstolo Pedro falando de Cristo, do sacrifício de Cristo, o Cristo que vem a nós na presença do Espírito Santo e concede ao crente poder para vencer os desejos carnais. Um Cristo compassivo, misericordioso, gracioso, que também sofreu por esse evangelho. Pedro tem a intenção de animar aqueles irmãos a permanecerem firmes na fé, embora Pedro soubesse que todos eles naquele momento estavam prestes a morrer por conta do evangelho. Pedro morreu crucificado, como diz a história, ainda de cabeça para baixo, por conta do evangelho. E Pedro escreve, sabendo disso, ele diz que a intenção dele é lembrar aqueles irmãos, e quando ele diz isso, ele ainda confessa: eu sei que logo deixarei esse tabernáculo, esse corpo, logo partirei também, mas enquanto aqui estiver, quero que os irmãos sejam lembrados de toda a verdade do evangelho, da razão da vossa vocação, do motivo porque vocês estão aqui e estão padecendo por isso. E quando eu olho para o que Pedro nos diz, crescei na graça, percebo também o cuidado do apóstolo Pedro em dizer àqueles irmãos: olha, fiquem atentos quanto a essas heresias que estão surgindo entre vós, mas não deem muita atenção a isso. Existe um objetivo, um foco muito mais especial do que se envolverem com essas heresias. Esses falsos mestres, eles têm a intenção de distorcer a mensagem do evangelho, mas aproveitem essas dificuldades, todas essas provações, para amadurecerem no conhecimento do Senhor. E crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador implica em ser formado em nós o caráter de Cristo. E nós podemos perceber na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 3 a 8, um pouco disso, do que o apóstolo Pedro nos diz. A segunda carta de Pedro, ele diz assim no versículo 3 do capítulo 1: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Poder de Deus em nós para nos transformar, para forjar o nosso caráter à imagem de Cristo. E o versículo 3, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, ao nosso proceder como cristão, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. E o versículo 5 ainda nos diz: e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, todo o zelo, acrescentai à vossa fé a virtude,
um conceito moral pautado no Evangelho, e a virtude, a ciência, o conhecimento. O que Pedro tem em mente aqui quando ele diz, quando ele ordena aqueles irmãos, quando ele aconselha aqueles irmãos, crescei na graça e no conhecimento, viver conforme a vocação que recebeste, viver tendo em Cristo ou sendo Cristo formado em vós. Pedro ainda diz que crescer na graça e no conhecimento implica em sermos diligentes, cuidadosos quanto à vida cristã. E aí nós podemos ainda, em continuidade a esse texto da primeira carta, aprendo com ele o que diz o versículo 10 e 11, os versículos de 10 a 11. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Crescer na graça e no conhecimento com diligência, com vigilância, atento. E observe, irmãos, que as circunstâncias da vida ou os problemas que nós enfrentamos, muitas vezes quer tirar o nosso foco, quer nos desviar a atenção, quer nos fazer mudar a rota. E Pedro, o que eu entendo, o que ele diz aqui, que ele ensina aqueles irmãos, olha, todas essas dificuldades que vocês estão enfrentando, tudo isso deve apontar, vocês devem manter os olhos numa direção só, em crescer no conhecimento do Senhor, em aprender em meio a todas essas dificuldades, a depender do Senhor, a viver como Jesus Cristo, a aproveitar essas oportunidades para viver esse santo, esse diferente, essa vida diferente que o cristianismo nos convida a viver, de fazermos um contraponto em tudo isso, em todo esse padrão errado que o mundo apresenta. É isso que a leitura que faço quando Pedro diz, olha, irmãos, cresçam na graça, não vivam murmurando ou preocupados com a perseguição que tão de perto acompanha vocês. Aproveitem esse momento para testemunhar do amor de Cristo. Aproveitem esse momento para serem luz. Aproveitem esse momento para testificarem de que vocês são embaixadores de um outro reino, que vocês são cidadãos de um outro reino, e que pelo comportamento de vocês vão deixar isso transparecer, crescer na graça, desviar o foco das dificuldades, das tempestades, das provações, e aprender que enquanto somos provados, crescemos no conhecimento do Senhor, crescemos na dependência do Senhor, crescemos e vivemos como Cristo. Em outras palavras, Pedro também está dizendo, olhem para Jesus. Olhem para Jesus. Ele foi perseguido, mas não mudou o seu discurso. Ele morreu, mas não cedeu em sua proposta de vida. Ele foi glorificado e em sua morte glorificou ao Pai. E se somos discípulos de Jesus, devemos caminhar com esse Cristo. E quando Pedro diz crescer na graça, também entendo que Jesus, por meio do seu Espírito, já nos concede o poder de sermos transformados à imagem e semelhança desse Cristo, de termos o nosso caráter forjado. Irmãos, isso aqui não é fácil, porque o pecado todos os dias diz para você o seguinte: você não precisa de nada, você é suficiente, você é capaz de cuidar da sua vida, de gerir a sua vida, de organizar os seus planos, de vencer os seus problemas, de crescer na vida, você supera qualquer dificuldade que aparecer. Mentira, mentira, o pecado é mentiroso. E quando nós somos desafiados a viver esse caráter de Cristo, é um negar a nós mesmos, é dizer, eu não sei o melhor para mim, eu não sei qual é a direção perfeita para mim. Se eu tomar as minhas decisões sem consultar ao Senhor, certamente eu vou pecar. E um teólogo, outro dia disse que
Ser forjado ou ter o caráter de Cristo forjado em nós é nos perdermos em Cristo para nos encontrar. É nos perdermos em Cristo. É abrir mão do nosso ego e sermos encontrados em Cristo. Cristo tem o modelo perfeito para nós. Cristo é o modelo perfeito para nós. E esse crescer na graça é sermos achados em Cristo, moldados à imagem de Cristo. É isso que Pedro está nos dizendo, que nós precisamos mudar o foco em meio às dificuldades e tribulações. Nós não precisamos contemplar as dificuldades, dar atenção. Vamos passar, vamos sofrer, mas precisamos olhar para tudo isso como oportunidade para crescermos no conhecimento do Senhor, na graça do Senhor, para vivermos como Cristo, para imprimirmos o caráter de Cristo nessa nossa sociedade. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor resulta, e isso aqui é muito maravilhoso, irmãos, quando crescemos na graça e no conhecimento do Senhor, a nossa atitude no final é glorificar a Cristo, é glorificar ao Senhor. Veja que Pedro encerra as suas orientações com uma bênção apostólica. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Quando crescemos no conhecimento, na graça do Senhor, quando somos vestidos, transformados à imagem de Cristo, reconhecemos que tudo que acontece em nossa vida é propósito de Deus, e em tudo Deus será glorificado. E essa glorificação é prazerosa, essa glorificação é resposta, essa glorificação é prazer em Cristo, é convicção de que nós não estamos soltos na vida. Deus, Ele vê a trajetória da nossa vida, do início, no meio, ao final. E no fim, seja na vida, seja na morte, nós iremos glorificar ao Senhor, porque compreendemos, porque vivemos dependentes desse Deus. A vida cristã começa em Cristo, é mediada por Cristo e serve para glorificar a Cristo. Tudo é Cristo. A razão de tudo é Cristo. O que é que Pedro está dizendo a esses irmãos? Vocês estão sendo perseguidos, não só de fora, mas de dentro, e internamente, porque a luta com o pecado é constante. Mas lembrem-se, vocês estão sendo transformados à imagem de Cristo. A inspiração do cristão é Jesus. E diante disso, vocês devem manter o foco nesse Cristo, em crescer dependendo desse Cristo, em conhecer ao Senhor, em depender do Senhor. Em quem está a sua confiança quando você enfrenta as limitações dessa vida? Para onde você olha quando tudo parece não ter ou não fazer sentido? Para onde você corre quando parece que as portas todas se fecharam? Qual é a razão da sua motivação? O apóstolo Paulo foi consolado pelo Senhor, quando ouviu do Senhor: a minha graça te basta. Paulo teve as mesmas dificuldades que nós, Pedro e todos esses, mas todos eles olharam para o nosso referencial, que é Jesus Cristo. Em meio às adversidades da vida, em meio às tempestades, às lutas que nós enfrentamos e enfrentaremos, Jesus nunca nos iludiu. O Evangelho não ilude, o Evangelho é honesto. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O mundo já foi vencido, e nós temos aquele que venceu habitando em nós, e o caráter dele está sendo formado em nós. Essa deve ser a nossa motivação, esse deve ser o nosso foco, mantermos o nosso olhar em Cristo e buscarmos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que Ele